Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Se Deus quiser, logo mais vamos estar passando por tudo isso. Vamos estar de volta, nos encontrando, matando aquela saudade. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de EBD e o tema de hoje é inferioridade e autoestima. Vez por outra, a visão errônea sobre nós impede que vivamos bem conosco, com os outros, com Deus e com a nossa igreja. O conceito que temos sobre o que somos, nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, as nossas habilidades, o nosso valor, o valor que nós atribuímos a eles, podem fazer toda a diferença para viver em abundância no Evangelho. Nós temos vivido um tempo que a imagem externa tem sido super valorizada, extremamente valorizada. Tempos que somos frequentemente comparados com modelos. O número de academia aumentou e em revistas e número de quantidade de pessoas que têm o interesse de estar com a imagem dela aumentou também. E a moda ela vem ditando algumas regras que às vezes é impossível de ser alcançado, porque às vezes a gente vê uma modelo ou uma pessoa muito bonita assim, né, na foto, e a gente esquece que aquilo tem Photoshop, aquilo tem tantas outras coisas, aquela pessoa ali às vezes não é real, é o todo, entendeu? E a moda ela vem ditando essas regras que tem a capacidade de direcionar os nossos gestos, nossos gostos, nossos gastos. E é comum ouvir, a gente ver, né, algumas pessoas dependendo da opinião alheia, né? A gente às vezes dependendo da pessoa, depende mais da opinião do outro do que a própria opinião. Quando nós vestimos quem já não passou por isso, né? Que quando vestiu algum acessório ou colocou alguma roupa e por não estar na moda não agradou, ou até mesmo a gente vestiu para agradar outra pessoa sem ser do nosso interesse, só porque está na moda a gente acabou usando, né? Às vezes até para ostentar ou aparentar algo que nós não somos. Mas nós vamos avaliar e encontrar algumas respostas para isso. Todos nós temos um conceito próprio que pode coincidir com a realidade ou não. Algumas vezes o conceito é totalmente teatral, né? A gente mostra, tem uma máscara, né? As pessoas elas mostram algo que elas não são, só que isso acaba dando errado, porque uma hora isso vai cair, a máscara cai. Então, muitas vezes a gente mostra assim, uma pessoa calma, uma pessoa de boas, e quando vê algum momento de tensão ou qualquer outra coisa, a gente explode, a gente vê que a gente não era aquilo. Cedo ou tarde, nossa verdadeira personalidade ela é revelada. Quando nós avaliamos a nossa competência e relevância e a influência que exercemos no meio em que vivemos, estamos falando sobre nossa autoestima. Essa avaliação ela tem que ser equilibrada e ela requer uma maturidade. A hipervalorização ou a hipovalorização própria são sinais de instabilidade emocional ou espiritual, além de provavelmente ter raízes mais profundas do que nós pensamos. Quando nós nos supervalorizamos, né, nós hipervalorizamos, quando nós nos tornamos egocêntricos, boçais, e quando nós hipovalorizamos, que aqui vem abaixo a autoestima, quando a gente se sente inferior. Autoestima versus inferioridade. Nós nunca seremos 100% confiantes o tempo todo e nunca vamos ser totalmente inseguros. No decorrer da nossa vida, nós podemos passar pela autoestima, alta autoestima ou a baixa autoestima. E muitas vezes é provocado por nós mesmos, por outras pessoas ou até por Satanás. Nós sentimos sentimento de soberba, orgulho, vaidade, autodesprezo, inferioridade, baixa autoestima. Que esses sentimentos eles não estão em consonância com o que Deus nos orienta. Nós devemos estar atentos para não cairmos na armadilha como Samuel, que julga Davi, que julga o filho de Jessé, como se fosse, esse aqui vai ser ungido, como está lá em 1 Samuel. Vamos lá ler. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deus manda ele ungir, né? Aí quando chega lá, ele chega assim, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza esse aqui é o que o Senhor vai ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não o vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então a gente não tem que julgar
como eles, né? Não tem que cair nessa armadilha do julgamento, porque Samuel viu o filho mais bonito, como se fosse ungido por Deus, mas Deus viu o coração. E viu que ele não era o necessário para isso, para fazer o que deveria ser feito. Ele viu o coração de quem era, até porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha a aparência do seu irmão, mas ele tinha um coração que era segundo Deus. E algumas coisas elas podem causar inferioridade. E alguns desses fatores ele pode interferir em nossa autoestima. Por exemplo, um relacionamento entre pais e filhos. Nós sabemos que é extremamente importante para o filho saber o que os seus pais pensam dele. A sua autoestima ela vai ser diretamente proporcional, em grande parte, ao valor expresso por seus pais. Atitudes positivas como elogios, carinho, valorização, respeito, atenção vão beneficiar a autoestima. Enquanto a superproteção, a frieza, o distanciamento, cobranças além da capacidade do seu filho, certamente provocarão a sua baixa autoestima. Por exemplo, quando a gente vê um pai que reconhece os feitos do seu filho, sabe dizer quando ele está errado e também sabe dizer quando ele está correto, sabe elogiar justamente, sabe valorizar, sabe dar o respeito ao seu filho, porque às vezes muitos pais, eles pedem muito respeito, mas esquecem de dar o respeito para o filho. Seu filho é uma pessoa, ele também merece. E às vezes vem a superproteção, ou seja, você está dizendo para o seu filho, quando você está super protegendo, você está dizendo que ele não é capaz. E isso acaba dando um sentimento de inferioridade. Quando um pai é frio com o filho, quando ele tem o distanciamento, quando ele não tem um relacionamento saudável com o seu filho, ou quando ele cobra além da capacidade do filho, por exemplo. Seu filho ou seu pai, vamos dizer assim, que tem um filho e um pai. O filho ele é ruim em matemática. O pai sabe que o filho é ruim em matemática. E ao invés de tentar ajudar, ele fica, sabe? Mas ao invés de tentar, ajudar, ele fica cobrando. Mas você tem que ter uma nota melhor. Só que aí ele fica cobrando, mas sem ajudar. Você sabe que seu filho é ruim em matemática? Então vamos ajudar ao invés de ficar cobrando. Isso é só um exemplo, mas nossas histórias, elas são carregadas de experiências. Essas pessoas cujas elas são marcadas pelo fracasso, elas tendem a desenvolver a baixa autoestima, porque elas não têm perspectiva quanto ao futuro, por só se avaliarem pelo pouco que deu certo. Quando essas pessoas elas têm um número de fracasso muito alto, elas ficam dizendo, acabou pra mim, né? Nada pra mim dá certo. Isso vai refletindo na autoestima dela. Quer dizer, ela fica se sentindo inferior. Tipo, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso. Só porque ela fica avaliando o pouco que deu certo. E muitas vezes a culpa e o remorso podem contrariar os preconceitos de Deus. Ele pode nos levar a uma autocrítica negativa e a decepção. Ou seja, nós começamos a nos depreciar. E além disso, ao fato de saber que desagradamos ao Pai, nos deixa inseguro quanto à sua aceitação. Nós vemos Deus como nos vemos como pessoas indignas do perdão e o amor de Deus. Isso acontece muitas vezes também porque a gente bota um alvo inacessível. Às vezes a gente vê um padrão e é um padrão irreal. Esse padrão ele não acontece naturalmente. E às vezes a gente quer alcançar esse padrão, só que esse padrão não existe. Porque ele é irreal, ele não tem como ser. E a gente fica se sentindo inferior. E isso vem com problemas recorrentes da leitura de nós mesmos. Às vezes a gente bota um padrão, eu quero ser a Gisele Bündchen, mas eu não consigo ser a Gisele. E às vezes a gente bota esse padrão que não tem como alcançar, e a gente fica se sentindo mal porque a gente não consegue. E isso é errado porque tanto a soberba quanto a baixa autoestima, a depreciação, estão incorretas. A gente tem que buscar o equilíbrio. E isso vem as implicações. Porque a inferioridade, ela implica tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto nos nossos relacionamentos com outras pessoas e o nosso relacionamento conosco, com nós mesmos. Em relação à dificuldade de relacionamento com Deus, nós nos sentimos às vezes tão pequenos que nós não nos sentimos capazes de aceitar o amor de Deus. A gente não consegue aceitar que Deus nos ama. E por causa disso, nós nos revoltamos com Ele e contra Ele tudo que Ele faz. E às vezes a gente fica revoltado com Deus e culpa Ele por quem nós somos. Aí o amor eterno e incondicional de Deus, ele é expresso em Jeremias 31:3 e ele pode nos ajudar a que nós amemos
que nós temos amor próprio e tenhamos um melhor relacionamento com Deus. Lá em Jeremias 31:3 diz o seguinte: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com um amor leal a atrair. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, o meu amor por você, ele é eterno, ele é leal. Então você não tem que se preocupar com isso. Você não pode culpar Deus por algo que é a vida. Nós não podemos nos revoltar, a gente não pode aceitar diversas situações e nos revoltar com Deus. Nós não temos que ter esse sentimento de depreciação. Porque Deus nos amou. Deus nos amou tanto que deu o seu único filho para pegar todas as nossas chagas, todos os nossos pecados e ser colocado nele, lá naquela cruz. Então você é uma raridade, é uma preciosidade do Senhor. E às vezes nossa inferioridade também nos torna, nós acabamos tendo uma dificuldade de nos relacionar com outras pessoas. Dá pra imaginar quanto uma pessoa com baixa autoestima, ela pode ser chata às vezes. Ela vai se tornar rancorosa, ela vai se tornar amarga, ela vai se tornar reprimida, ela vai se tornar triste, ela vai se tornar invejosa. Porque ela não vai conseguir alcançar a imagem que ela tem, né, de perfeição. Isso vai causar, por exemplo, se uma pessoa, se ela se acha incapaz de conseguir algo e uma determinada pessoa consegue, ela vai ter um sentimento de inveja, ela vai ter um sentimento de rancor contra aquela pessoa, porque o isolamento, ele é uma consequência de tal também comportamento. Muitas pessoas, elas se utilizam dessa maneira de se chamar para a atenção e manipular as pessoas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não consegue, sabe, chamar a atenção, então ela se isola, ela começa a fazer algumas coisas para chamar a atenção, já que ela se sente como se ela não chamasse, como se ela não fosse o centro. Dificuldade no relacionamento consigo mesmo nos impede de ver quem somos e como realmente somos. Nós devemos sempre lembrar que aos olhos do Pai nós somos preciosos. Tanto que Ele deu seu único Filho para nos salvar da perdição eterna. E Ele também capacitou pessoas que podem nos ajudar a atravessarmos as dificuldades. Pastores, conselheiros, psicólogos, irmãos em Cristo que estão ao nosso alcance. A fim de que nós tenhamos uma compreensão correta de quem nós somos e de que precisamos fazer para nos ajudar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Então, às vezes, quando nós estamos com a baixa autoestima, isso nos impede, vira uma trave nos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar quem nós somos. E nós devemos nos lembrar, como eu falei anteriormente, que nós, aos olhos do Pai, nós somos preciosos. Nós somos amados por Deus. E se nós estamos precisando, se você acha que você está se sentindo inferior, com a baixa autoestima, você tem pessoas que você pode falar. Tem um pastor, tem um psicólogo, tem Deus que você pode conversar. E com certeza eles vão nos ajudar. Basta você pedir ajuda. E algumas implicações também, da mesma forma que tem a inferioridade, tem a supervalorização, né? O orgulho, a soberba. Lá em Provérbios 16:18 diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Esse provérbio ele pode nos alertar quanto ao perigo de nos supervalorizar. Ter a consciência dos nossos talentos e reconhecermos o que fazemos bem não é soberba. Soberba é quando nós esquecemos de tudo o que somos e temos que vem do Senhor. Lá em Deuteronômio 8, a partir do versículo 11 diz o seguinte: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês. Ele os conduziu e o sustentou do deserto. Espera aí que eu perdi aqui. Perdão. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam,
para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confiando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhe hoje que vocês serão destruídos. Que esses versículos lá em Deuteronômio está dizendo é o seguinte, olha, quando você conseguir as suas coisas, um dia que você, meu Deus, queria um carro, aí eu vou conseguir um carro. Não esqueça que quem lhe permitiu tudo isso foi Deus, você conseguiu. Mas não esqueça de quem é Deus, o que Ele fez por você, o que Ele faz e o que Ele fará na sua vida. Porque senão você vai ser destruído. O problema é que quando a gente começa a ter sucesso, às vezes muito sucesso na vida, a gente começa a se colocar no centro, né? Eu tô conseguindo isso, eu tô conseguindo, eu sou o vencedor, eu sou o melhor. Isso acaba nos tornando soberbos, acaba nos dando orgulho. Como eu falei anteriormente, a soberba não é ter consciência dos nossos dons e do que nós fazemos. Quando nós esquecemos de quem deu esse dom para nós, quem nos permitiu isso, e nos colocamos como o nosso Senhor da nossa vida. Isso produz o pecado em nós, a necessidade do louvor, do reconhecimento, dos aplausos por parte dos outros. Isso é orgulho, é quando nós precisamos do reconhecimento. Você está fazendo uma coisa... Não é porque, vou fazer por causa disso. Por exemplo, às vezes você vai ajudar na igreja, muito acontece isso com liderança. Você vai vir o líder de alguma coisa, vamos dizer, de ministério de jovens ou das senhoras, das mulheres, e você começa a querer o reconhecimento para você. Ao invés de você se doar para trabalhar, para ser para Deus, você quer ganhar o reconhecimento, você quer os aplausos, você quer estar, na frente. Você quer o cargo. E a queda é uma das grandes consequências da arrogância. Porque lá em 2 Coríntios diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem de Deus. Às vezes, quando nós nos achamos o máximo, o melhor, nós damos oportunidade para vir o pecado, para vir essa necessidade de reconhecimento. Lá em Tiago 4,14 diz o seguinte, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado. O que Tiago está dizendo aqui é o que eu já falei anteriormente. Nós não somos nada, nós somos pó. Nós também temos que saber quem nós somos. Tanto as nossas coisas boas quanto as nossas coisas ruins. Nós não somos perfeitos. E nós não podemos trazer essa super vangloriação da gente. A gente não pode querer se vangloriar de algo que foi Deus que nos deu. Isso também faz com que nós não demos a oportunidade para outros, porque essas pessoas se tornam críticas, superficiais, e elas não conseguem reconhecer o valor dos demais, porque ela é o melhor. Então qualquer outra pessoa para ela está abaixo dela. Isso é pecado. Você não é melhor que ninguém. Desculpa aí para quem está se achando melhor do que alguém, mas você não é melhor que ninguém. Nós todos somos iguais, nós todos somos pecadores e Deus nos ama da mesma forma. Ninguém é melhor que ninguém. Quando nós alcançamos uma autoestima adequada, como é que nós podemos alcançar isso? Na palavra de Deus encontramos o padrão. Lá na Bíblia. Na Bíblia. Nós vemos os nossos parâmetros que devemos seguir. Inclusive a parte psicológica. Quando nós estamos em comunhão com Deus, isso se torna uma verdadeira terapia. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Porque quando a gente ainda nem tinha sido formado, Deus já nos conhecia. Podemos nos abrir completamente quando a gente tem uma comunhão com Deus, um relacionamento saudável, profundo com Deus. Nós podemos nos abrir com transparência cristalina, pedindo cura, perdão, bem como o retorno ao projeto original de Deus para nós.
Nós podemos nos deleitar do que a Bíblia tem a oferecer a gente. Nós podemos entender como nós devemos agir com sabedoria. E nós vamos entender que nós não devemos ver apenas o exterior, ou bens ou status. Nós vamos poder ver o coração de cada pessoa. Mas para isso nós precisamos redescobrir e pôr em prática as orientações que Deus dá. Por outro lado, não devemos culpar os outros e nos abster das nossas responsabilidades. Quando você errar, admita que você errou, peça perdão. Poxa, o erro foi meu, a falha foi minha. Mas da mesma forma, quando você acertar, acertei, tá certo. É saudável resgatar dons, talentos e habilidades de forma tão especial para Deus. Deus nos deu esse talento para nós usarmos para Ele, para ser útil à boa obra do Senhor. Ele nos deu os seus dons, como a própria Bíblia nos ensina. E os talentos, eles não devem ser enterrados. Não é como aquele servo, eu vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Lá em Mateus 25. Deixa eu só abrir, perdão. Deixa eu abrir. Mateus 25, a partir do versículo, eu acho que é 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com os juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que têm 10. Pois a quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é isso que Deus está dizendo. Olha, pegue seu talento e use para a obra do Senhor. Não pegue seu talento e enterre na areia, não. Porque senão você vai ser um servo mau, você vai ser um servo inútil. E para aquela pessoa que quer que uma árvore que não dá frutos acontece? Ela é jogada fora, ela vira cinza na fogueira. Você é cortado. Então nós temos que usar nossos bens, nossos talentos para ganhar outros. Deus tem uma maneira especial de ver seus filhos, mesmo que nós não nos valorizemos, o que os outros não façam. Cada um de nós é precioso para Deus. Ele nos criou, Ele nos conhece e pode nos fazer desfrutar de uma vida saudável, capaz de irradiar sua beleza. O pecado, ele certamente interfere nesse processo. A soberba é pecado, mas ter a autoestima baixa é atitude contrária a Deus. Nós devemos buscar o equilíbrio e observar como temos tratado as pessoas e reconhecê-las como nós gostaríamos de ser tratados e reconhecidos. Lá em Isaías 43, diz o seguinte: visto que você é precioso, no versículo 4, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Deus está dizendo assim: olha, você é precioso, você é honrado. Eu amo. Deus está dizendo isso para cada um de nós.
Então, Deus pega seu filho e dá seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, você tem que saber o valor também que você tem para Deus. Mas nós temos que buscar o equilíbrio para nós não tornarmos nem inferiores, depreciativos com nós mesmos, nem extremamente superiores para esquecermos de quem é Deus nas nossas vidas. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. No próximo domingo nós nos vemos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa semana, uma semana abençoada por Deus. E fiquem na paz.